Miau. Você já viu uma gata se coçando sem parar? Ali na caixa de areia, girando no mesmo lugar, se irritando com uma coceira que talvez nem exista mais? Pois é. A dependência emocional começa exatamente assim. Uma reação repetitiva a um incômodo invisível, que você não consegue mais parar de alimentar. E pior, quanto mais coça, mais arde. Você já se pegou insistindo num afago que você mesma pagou? Oferecendo carinho, atenção, esforço, tempo, alma, rim, para alguém que nem abriu os olhos para te ver de verdade? Isso não é amor, minha flor. Isso é autoabandono gourmetizado. E aí você começa a lamber sua própria pata até sangrar. Porque o outro não te reconhece, não te valida, não retribui, mas você continua ali, firme, firme em frangalhos, tentando se consertar sozinha por algo que não foi você quem quebrou. É aqui que mora o veneno da dependência emocional. Ela te transforma em autora de histórias que nunca aconteceram. Você cria o "ele vai mudar", o "ele me ama, mas não sabe mostrar", o "ele só precisa de tempo". E no fundo, você sabe. Sabe que metade dessa novela é criação da tua mente carente. Mas é mais fácil fantasiar do que encarar o abandono real. Porque o abandono machuca, mas a ilusão te mantém ocupada. E a mente ansiosa ama um roteiro cheio de plot twist emocional. Só que gata esperta sabe. Quem te quer, te mostra. Quem te respeita, te inclui. E quem só aparece quando é conveniente, merece exatamente o quê? Isso mesmo. Silêncio. Um rabo erguido e a porta batendo devagar, sem drama. Mas para chegar nesse ponto, você precisa identificar os padrões. E gata, tem padrão aí gritando, viu? Vamos listar? Quem só te procura quando precisa. Quem te responde como se estivesse te fazendo um favor. Quem diz que sente saudade, mas nunca marca presença. Quem te elogia só quando tá com a autoestima em baixa. Quem diz, você é demais, e mesmo assim não te escolhe. Essas criaturas não estão te amando. Estão te mantendo na reserva emocional. Tipo aquela ração velha no fundo do armário que só é lembrada quando acaba o sachê preferido. Você não é reserva, minha filha. Você é menu principal, com direito a brinde e sobremesa emocional. Mas para ser tratada assim, precisa parar de se oferecer como extra. Precisa sair da margem, onde te colocaram para que você não atrapalhasse o show principal deles. E você, como boa gata domesticada pela carência, aceitou o lugar na plateia, esperando sua chance de brilhar. Só que quem espera a aprovação de quem não se aprova nem a si mesmo, espera para sempre. Então, antes de fechar o ciclo, antes de virar lenda, antes de aplicar o desprezo premium, você precisa se olhar com honestidade e miar alto dentro de você mesma. Eu tô vivendo ou só insistindo em ser escolhida por quem não sabe nem se escolher? Dependência emocional é isso, perder o faro por si mesma. Mas calma, tá tudo bem reconhecer. O importante é não continuar. Porque se tem uma coisa que gata faz bem, é se limpar, se sacudir, se afastar de tudo que não contribui para o brilho do próprio pelo. E aí, pronta para parar de lamber ferida que não foi tua? Porque o próximo ato é sobre desapego. E desapego, minha querida, é arte que só quem já sangrou aprende a desenhar. Senta aí na almofada da reflexão, que a Aurora vai miar umas verdades. Vamos falar desse primeiro ato da novela mais dramática que a sua mente já produziu, a dependência emocional. Sim, essa coceirinha que começa suave, tipo quando a gata arranha a orelha sem motivo. Mas quando você vê, tá ali, se coçando obsessivamente, fazendo buraco emocional na própria caixa de areia. Você já se pegou insistindo num carinho que foi só você que deu? Já esticou a patinha para receber afeto e só encontrou vento? Pois é. Isso não é amor nem conexão. Isso é desequilíbrio com glitter. E pior, muitas vezes é você pagando o afago e ainda agradecendo. Agora vamos mais fundo, tipo gato que cava até o fundo da caixa. A dependência emocional é sutil. Ela começa como um "será que ele viu a mensagem?" E quando você percebe, já virou roteirista de fanfic mental, onde vocês se casam, brigam, se afastam e fazem as pazes. Tudo isso enquanto ele só deixou o visto. É quando você lambe sua própria pata emocional até sangrar. Se doa, se adapta, se molda. E recebe no máximo um ok seco de volta. Você cria diálogos que nunca existiram,
Interpreta silêncios como sinais místicos, transforma um emoji em esperança e uma curtida num pacto de almas. E mais grave ainda, você começa a depender emocionalmente de quem só te trata bem quando convém. É o famoso bom dia quando tá carente e o vácuo no dia seguinte. Te elogiam quando precisam de você, te ignoram quando estão satisfeitos. Isso é manipulação com perfume barato. E você fica ali, na beiradinha, na margem do afeto, esperando uma chance de ser notada. Como se ser notada fosse amor. Spoiler, não é. Gata nenhuma precisa da validação de quem só aparece quando precisa de ração. Você precisa identificar esses padrões. Aquele ciclo onde a pessoa te prende sem correntes, mas com migalhas. Te segura com quase, com talvez, com tô confuso. Mas você, meu bem, não é ponto de interrogação. Você é uma exclamação felina. E precisa parar de se anular em nome de alguém que mal te vê como prioridade. Então o primeiro passo é esse: observar. Com os olhos semicerrados da gata desconfiada. Parar de se coçar por quem te causa alergia emocional. Porque quem realmente gosta de você não te provoca coceira, te oferece colo. Reconheça que isso não é sobre o outro, é sobre você aprender a parar de pagar carinho com autoestima. Gata que se respeita se afasta antes de virar piada no story de alguém que nunca te assumiu nem no Close Friends. Pronta para parar de se arranhar por quem nem te penteia? Então vem comigo. Ainda tem muito pelo para limpar. Chegamos à parte mais elegante, mais saborosa e mais necessária dessa jornada. O desapego com garras. Não confunda com frieza. Gata estoica não é fria. Ela é seletiva com quem deixa entrar no seu templo interior. E se você chegou até aqui, parabéns. Já coçou ferida demais. Já lambeu rejeição suficiente. E agora está pronta para parar de rastejar emocionalmente atrás de quem não merece nem teu visto. Então bora afiar as ferramentas do desapego. Primeira ferramenta: nomear o padrão. Você precisa saber onde está o gatilho, minha filha. Meu gatilho é quando somem com a ração sem me avisar. Pronto. Nomeia. Reconhece. Você já entendeu que toda vez que a criatura some do nada e volta como se nada tivesse acontecido, seu emocional entra em modo girassol histérico. Tentando de novo, se dobrando de novo, mendigando migalha gourmet. Mas gata que se conhece se protege. Você não é brinquedo de rolo emocional. Você é uma entidade felina que sabe o que te ativa. E mais importante ainda, o que você já não vai aceitar. Segunda ferramenta: silêncio premium. Ah, o silêncio. Esse é o verdadeiro luxo emocional. Porque às vezes o que a pessoa mais quer é tua reação. Te ver desequilibrada, chorosa, mandando 14 áudios em 3 minutos. Adivinha, você não entrega, você silencia. Não por fraqueza, mas porque você entendeu que seu tempo, sua atenção, seu texto, seu desabafo, tudo isso custa caro. E quem te tira a paz? Não tem mais saldo. Gata estoica aprende que o silêncio bem posicionado vale mais que qualquer textão passivo-agressivo. E aqui entra o exercício prático da Aurora. Sentiu vontade de responder? Mandar aquele textão emocional, justificar seu sumiço, explicar sua ausência, dramatizar sua dor? Respira. Respiriza o som de um miado interno, profundo, ancestral. Agora foca nas cozeiras. Sim, nas tuas presas imaginárias. Porque no fundo, o que você queria com esse textão? Ser ouvida? Ser aceita? Ser vista? Então, me escuta com atenção felina. Você não precisa ser compreendida por quem nem se compreende. Terceira ferramenta: desapego graduado. Você não precisa sumir no modo eclipse, do nada. Nem fazer um textão de despedida estilo final de novela mexicana. Gata que se preza sai aos poucos. Ela vai recolhendo o rabo, o olhar, a atenção, a paciência. E quando a pessoa percebe, já tá falando sozinha. É um processo de retirada sutil, como quem fecha as janelas internas devagar. Primeiro, você para de responder rápido. Depois, de responder. E um dia, você simplesmente não volta. E se te chamarem de fria? Responde com o olhar de: não sou gelada, sou climática. Bom, gata que já viveu o suficiente sabe quando algo encosta no triângulo da dor. Aquele ponto emocional que dói mais que pisão em rabo. E ela zurra. Não grita. Não dramatiza.
Só dá aquele miado seco de aviso. Aqui não. Outras vezes, ela se recolhe para o canto escuro. Não por drama, mas por autopreservação. Porque você aprendeu que estar perto demais de certas pessoas exige um preço alto, tua sanidade. E gata que se ama prefere ficar sozinha no canto do sofá do que no centro do palco sendo apedrejada por expectativas não correspondidas. E o pulo do gato? Criar distância sutil nas redes sociais. Mute sem dó. Reserve suas histórias. Tire da tua rotina quem só aparece para te desregular. Você não precisa bloquear, nem se justificar. Só subtrair. Subtrair presença, visibilidade, afeto. Porque quem te trata como opção não merece saber nem do seu dia bom. Em resumo, desapego com garras é a arte de sair inteira de situações que quase te despedaçaram. É olhar para trás com zero saudade e pensar: miar ali foi perda de tempo. E o melhor de tudo? Fazer isso com dignidade felina e perfume de desprezo consciente. Pronta para virar essa página sem lambê-la antes? Então se prepara, porque o próximo ato é onde a gata vira mito. E quem não te valorizou vai ter que lidar com o eco da tua ausência. Você já parou para pensar na diferença entre uma lambida genuína e uma carícia interessada? Pois é, até entre gatos, a gente sente quando o afeto vem com ração emocional escondida. A lambida real é quando a gata vem, se aproxima devagar, encosta com o queixo e ronrona só porque quer. Porque sentiu segurança, porque o ambiente tem cheiro de paz, não de carência. Já a carícia interessada é aquela que vem com selo de "me dá isso em troca". Tipo humano que só aparece quando tá carente, cansado ou rejeitado por alguém mais barulhento. E aqui começa o nosso momento de requalificação felina. Você passou tanto tempo implorando afeto que esqueceu o gosto do carinho que não precisa ser mendigado. Mas gata bem resolvida, gata estoica com rabo em dia, aprende. O amor que vale a pena é o que você não precisa implorar. É o que te encontra onde você está. Sem performance, sem filtro, sem texto pré-aprovado. Sabe aquela gata que se encosta no colo porque quer, não porque precisa? Essa é a meta. Encostar por escolha, não por desespero. Estar junto porque transborda, não porque falta. E mais, entender que às vezes o vácuo emocional é abrigo. Sim, você ouviu direito. Às vezes, estar sozinha com seu cobertor e sua caixa de papelão emocional é melhor do que estar acompanhada de alguém que suga tua energia como se fosse sachê vencido. Amor próprio não é sobre se bastar o tempo todo. Isso é papo de coach exausto. Amor próprio é parar de se oferecer para quem não lava nem o próprio prato emocional. Agora pega essa. O exercício de hoje se chama Diário das Ronronadas. Sim, querida. Vamos colocar a pata na consciência. 3 vezes ao dia, anota no seu caderninho emocional. Um momento em que você recebeu carinho espontâneo, sem precisar pedir. Uma lembrança de quando alguém te tratou com respeito, sem você implorar por isso. Uma vez em que você mesma foi o próprio afago, consigo mesma. Pode parecer bobo, mas isso muda a tua vibração. Porque você começa a enxergar que o mundo não é feito só de rejeição reciclada. Você começa a sair da posição de mendiga afetiva e entra no trono de convidada VIP da própria vida. E olha, gata que se trata como convidada VIP não entra em qualquer live emocional de gente confusa. Você começa a olhar para as interações com filtro crítico. Essa lambida aqui é real ou é tentativa de me marcar para quando estiver entediado de novo? E se for o segundo caso, você levanta, se espreguiça, olha com desprezo contido e vai embora. Porque agora, amor, você entende. Amor próprio é ter critério emocional. É saber que não é todo carinho que vale teu tempo, que nem todo colo é conforto, que nem toda companhia é presença. Então, a partir de hoje, escolha com os pelos em pé. Encoste só onde tua paz ronrona. E lembra, o verdadeiro afeto é silencioso, espontâneo e livre de contratos emocionais não assinados. Se você não precisa forçar, nem se moldar, nem se diminuir para receber, aí sim, gata, pode deitar. Chegamos naquele ponto da evolução emocional onde a gata não só some, ela se blinda. E com glamour, claro. Porque se for para se proteger, que seja de salto invisível, rabo empinado e cara de quem não lembra nem o nome do problema. Vamos falar de blindagem emocional com sotaque estoico. Não é sobre se fechar para o mundo. É sobre instalar filtro EPA de alma, o tipo que segura até indireta com GPS emocional. Primeiro passo. Diferenciar entre diagnóstico e drama. Você tá mesmo vivendo um caos?
Ou é só sua mente fazendo tempestade em xícara de sachê? Gata bem treinada aprende a perguntar. Isso aqui é real ou é só meu ego gritando olha pra mim porque a notificação não veio? Separar o fato do filme. Separar o que foi dito do que você interpretou no auge da carência com febre de expectativa. E aqui entra a ferramenta dos estoicos chamada premeditatio malorum. Nome bonito, né? Tradução livre. Já pensou que amanhã ninguém lembre de você? Pois é. Já pensou que aquela pessoa que te mimou ontem vai sumir hoje? Que o carinho de hoje pode virar vácuo amanhã? Isso não é pessimismo. Isso é vacina emocional com selo de aprovação felino. Se você já considera a possibilidade da ausência, ela não te destrói. No máximo, te desarruma por dentro por umas horas. Mas tua paz? Continua ali, empacotada em seda e selada com desprezo prêmio. E agora, analogia? Claro que sim. Imagina uma gata andando no telhado. Ela vê a luz, arranha o caminho, pensa em pular, mas não vai. Ela sente que tem grama demais, barulho demais, energia demais no outro lado. Então ela volta. Porque glamour também é saber dizer não obrigada com classe silenciosa. Paz, minha querida, é igual rastro de pelo em sofá claro. Suave, discreta, mas totalmente presente. Quem tem, marca. E quem não tem, vive tentando entender de onde vem esse brilho silencioso. Chegamos naquele ponto da evolução emocional, onde a gata não só some, ela se blinda. E com glamour, claro. Porque se for para se proteger, que seja de salto invisível, rabo empinado e cara de quem não lembra nem o nome do problema. Vamos falar de blindagem emocional com sotaque estoico. Não é sobre se fechar para o mundo, é sobre instalar filtro EPA de alma. O tipo que segura até indireta com GPS emocional. Primeiro passo. Diferenciar entre diagnóstico e drama. Você tá mesmo vivendo um caos? Ou é só sua mente fazendo tempestade em xícara de sachê? Gata bem treinada aprende a perguntar. Isso aqui é real? Ou é só meu ego gritando olha pra mim porque a notificação não veio? Separar o fato do filme. Separar o que foi dito do que você interpretou no auge da carência com febre de expectativa. E aqui entra a ferramenta dos estoicos chamada premeditatio malorum. Nome bonito, né? Tradução livre. Já pensou que amanhã ninguém lembre de você? Pois é. Já pensou que aquela pessoa que te mimou ontem vai sumir hoje? Que o carinho de hoje pode virar vácuo amanhã? Isso não é pessimismo. Isso é vacina emocional com selo de aprovação felino. Se você já considera a possibilidade da ausência, ela não te destrói. No máximo, te desarruma por dentro por umas horas. Mas tua paz continua ali, empacotada em seda e selada com desprezo premium. E agora, analogia? Claro que sim. Imagina uma gata andando no telhado. Ela vê a luz, arranha o caminho, pensa em pular, mas não vai. Ela sente que tem grama demais, barulho demais, energia demais no outro lado. Então ela volta. Porque glamour também é saber dizer não obrigada, com classe silenciosa. Paz, minha querida, é igual rastro de pelo em sofá claro. Suave, discreta, mas totalmente presente. Quem tem, marca. E quem não tem, vive tentando entender de onde vem esse brilho silencioso. Agora, vamos ao momento mão na patinha. Na próxima vez que alguém tentar te arrastar para uma crise, uma DR não solicitada, um looping emocional de culpa e manipulação, você solta aquele suspiro fundo de quem já viveu o bastante para não cair nessa e diz com um tom de desprezo gourmet: desculpa, mas meu humor tá mais interessante hoje do que tua crise. Isso, com voz calma, sem alterar o pelo. Só na leveza de quem tá protegida por um manto de sarcasmo filosófico. Porque, veja bem, a verdadeira blindagem felina não é evitar o conflito, é não se abalar com ele. É assistir a treta emocional como quem observa pombo brigando por farelo. É entender que teu silêncio já é a resposta, teu afastamento já é crítica, tua ausência já é recado. Gata blindada não responde ataque, ela espreguiça. E que assim seguimos. Menos porque isso tá acontecendo comigo. E mais, o que me fez permitir isso chegar tão perto. A blindagem com glamour é isso. Você observa, entende, e depois se recolhe no seu canto. E quem quiser acesso, vai ter que passar pela triagem da tua lucidez. Se você chegou até aqui, é porque sua alma felina já entendeu uma coisa.
Dependência emociofelina tem solução, sim. Não é fácil, mas também não precisa virar novela mexicana com filtro choroso. Gata que se cuida, se lambe. Gata que se ama, se preserva. Ser plena não é sobre ser forte o tempo todo ou não sentir nada. É sobre sentir com discernimento, amar sem se entregar em sacrifício e, principalmente, dormir com o ronronar interno tranquilo. Não virar escultura emocional travada em posição de espera. A sua paz não é negociável. Sua atenção não é rodízio. E sua presença? Só em ambientes com energia compatível e sachê decente. Então agora faz o seguinte, comenta aí. Limpei meu pelo emocional, se alguma patinha tua foi tocada por essa reflexão felino-filosófica. E compartilha com aquela amiga que ronrona no story, mas por dentro ainda tá esperando um emoji de coração, porque gata que evolui. Ronrona por si. E quem quiser te alcançar, que aprenda a chegar devagar. Até a próxima sessão de arranhões na alma. Ou não. Vai depender do meu humor, do trânsito astral e da fase da lua.